Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Eu peço a vocês que deixem o seu like, o seu joinha. Essa contribuição é muito importante para o nosso canal. Nosso canal é uma rede de apoio e nosso objetivo é levar informações atualizadas sobre todos os acontecimentos praticados pelo governo. Todos os dias iremos abordar assuntos relacionados. No vídeo de hoje eu trago ótimas informações. Vamos falar sobre a união estável, né? Todos os detalhes e vamos falar também sobre a revisão de aposentadoria. Me acompanhe até o final que eu tenho certeza que as informações serão de grande ajuda. Interaja conosco e mencione qual localidade, município, cidade você gostaria de saber informações e será um grande prazer ajudá-los. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para você ficar informado sobre todos esses assuntos. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? União estável ou casamento, qual é a melhor opção? Vamos lá? União estável ocorre após períodos de convivência pública. A herança pode ser questionada por familiares ou documento de herança. Não altera o estado civil, você permanece solteira ou solteiro. Engraçado, né, pessoal? Casamento tem efeito imediato. O cônjuge não fica sem parte da herança. O estado civil passa de solteiro para casado. A pessoa namora e deseja apenas morar com o parceiro. Elas convivem juntas, mas não querem se casar? Será que essa situação pode configurar uma união estável e gerar efeitos jurídicos nas áreas familiar e sucessória? De fato, a união estável é um instituto jurídico relativamente recente e que traz diversas consequências. Trata-se de uma inovação do legislador no sentido de diferenciar essa situação do matrimônio e do mero namoro. Esse convívio se caracteriza por uma relação contínua e duradoura de convivência, que é firmada entre duas pessoas com o intuito de constituir uma sociedade familiar. No entanto, esse instituto jurídico tem as suas próprias características. Quer saber mais sobre isso? Então, continue a leitura desse artigo para conferir as principais e importantes informações a respeito da união instável. Como deve ser definido o regime de bens? O regime de bens da união estável deve ser o da comunhão parcial. No entanto, é possível que o casal estabeleça no contrato de união estável a possibilidade de dispor sobre os seus bens de outra maneira. São elas a separação total, a comunhão universal, a separação obrigatória e a participação final dos aquestos. Isso significa que é admitida a flexibilidade na definição do regime dos bens por meio da afirmação do pacto antinupcial. Na verdade, o regime de bens da união estável sempre segue as mesmas normas do casamento civil. No entanto, se porventura não houver contrato ou pacto antinupcial determinando o regime, ele seguirá a tradicional comunhão parcial de bens. E quais os requisitos para ter uma união estável? Muitas vezes você pode ter escutado que após 3 ou 5 anos morando com uma pessoa sem ser casado, pode constar como união estável. Contudo, esse é mais um mito a respeito das leis brasileiras. Mas afinal, o que é a união estável? Ela tem um tempo determinado? Está escrito no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
O artigo não determina uma quantidade mínima de tempo, basta a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo da constituição de família. Entre outras palavras, para que haja união estável, basta que as duas pessoas queiram estar juntas, estejam juntas e queiram permanecer juntas como se fosse uma família e façam isso de forma pública. Obviamente que não dá para dizer que há união estável entre uma semana ou um mês, porque em período de tempo tão curto não dá para dizer que há estabilidade. Contudo, também não é preciso que os dois fiquem juntos por vários anos para que finalmente a lei reconheça a estabilidade da união. O critério é subjetivo e não objetivo, tudo vai depender se o juiz julgar que já há estabilidade suficiente para que a sociedade veja o casal como uma unidade familiar e não duas pessoas que por acaso estão juntas. É importante você saber que a união estável não altera o estado civil, de ambos. Saiba as principais diferenças entre união estável e casamento. União estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, não altera o estado civil. Pode ser declarado por escritura pública. Casamento é realizado por ato formal e solene no cartório de registro civil. O estado civil muda para casado. A união estável não precisa ficar apenas no aspecto subjetivo da situação jurídica, podendo ser formalizado por meio de contrato particular ou escritura pública. Se for realizado um contrato, esse deve ser assinado pelo casal e pode ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos como forma de garantir a publicidade perante terceiros. Ao se escolher o reconhecimento da união estável pela escritura pública, há a imediata publicidade do ato e o documento passa a ter fé pública para que conste no tabelionato de notas. Seja qual for a forma de reconhecimento escolhida, o casal poderá estabelecer a data de início do convívio e poderá escolher o regime de bens que vigorará durante a permanência da união estável. União estável pode ser registrada em cartório? Vamos lá? Contrato particular. O contrato é realizado pelo casal e pode ser registrado no cartório de registro civil de documentos para que exista a possibilidade de se tornar público perante terceiros. Deste modo, o contrato particular somente surte efeitos após o seu devido registro. Escritura pública. A escritura pública é elaborada e lavrada com o objetivo de conferir publicidade perante terceiros. No entanto, a presença de testemunhas é dispensável. Este documento deve prever as normas envolvendo a definição do regime de bens. E como fica o estado civil do casal que optou pela união estável? A existência da união estável não tem o condão de alterar o estado civil. Isso significa que ambos permanecem sendo considerados solteiros. Somente a homologação do casamento civil tem esse potencial de mudar o estado civil. E a documentação exigida é praticamente a mesma. Uma das principais diferenças é que o dia da união não retroage. Isso significa que o casamento somente começa a ser válido na data em que a certidão for devidamente expedida pelo cartório. A união estável pode ser convertida em casamento por meios administrativos e também pela via judicial. E como fica a situação da herança? O STF equiparou a união estável e o casamento para efeitos sucessórios. Isso que significa que o companheiro que vive sob a união estável, mesmo que não seja casado civilmente, detém os mesmos direitos à herança como se fosse o cônjuge. Nesse sentido, o parceiro tem 50% do patrimônio do casal,
Os demais 50% são repartidos com os herdeiros, descendentes ou ascendentes, caso existam, bem como com o próprio parceiro se existirem bens particulares. O companheiro tem direito à pensão? Nossa, essa é uma questão que é muito questionada, pessoal. Em caso de morte, o companheiro pode requerer o recebimento da pensão do falecido com quem mantinha a união estável. Para isso, ele deve reunir a documentação necessária e apresentá-la em 90 dias junto ao INSS. No entanto, é necessário que o segurado tenha contribuído com pelo menos 18 parcelas, né? Por sua vez, caso a união estável tenha durado por um período menos que 2 anos, o companheiro sobrevivente somente deve receber 4 meses de pensão. Além disso, a pensão por morte pode ser concedida de forma cumulativa com a pensão devida por morte de filhos. E quais são os documentos necessários para comprovar a união estável? O companheiro deve apresentar alguns documentos do INSS para fim de requerimento de pensão. O importante é que eles consigam comprovar a situação da união estável. Confira alguns exemplos: declaração do imposto de renda do segurado, constatando o interessado na pensão como dependentes, eventual testamento, prova que convivia em mesmo domicílio, não é obrigatório, e procuração ou fiança que tenha sido outorgada reciprocadamente. Conta bancária conjunta, né? Apólice de seguro, que apresenta o segurado como instituidor e o companheiro como beneficiário, escritura de compra e venda de imóvel que consta o nome do dependente, e prova que a sociedade ou outro fato demonstre a comunhão dos atos referentes à vida civil. Requisitos da união estável. Para que haja reconhecimento da união estável, é necessário convivência pública, a relação deve ser de conhecimento de amigos, familiares ou comunidade, convivência contínua, sem interrupções constantes, idas e vindas, convivência duradoura, embora não haja uma determinação sobre o tempo mínimo, e é necessário que esse tempo seja estável, né? E a convivência com o intuito de constituir uma família. O que fazer se o relacionamento terminar? Quando a união estável termina, é necessário realizar a sua dissolução. E para isso é obrigatório reconhecê-la. Inclusive, o reconhecimento e a dissolução podem acontecer no mesmo contrato. Além disso, a dissolução pode ser realizada no cartório, caso o término seja consensual. No entanto, se tiverem filhos, né, a dissolução obrigatoriamente acontecerá judicialmente. Os direitos adquiridos com a união estável. Ao se manter uma união estável, o casal tem o mesmo efeito que em um casamento com o regime de comunhão parcial de bens. Assim que o casal adquiriu ao longo da relação, será dividido igualmente pelo casal, caso ocorra o fim do relacionamento. Assim como em um casamento, o casal pode escolher qual será o regime de bens que será adotado na união estável. O estado civil das partes envolvidas não é alterado com a união estável. Assim, quem tem o estado civil de solteiro não terá o estado modificado para casado, permanecendo como solteiro mesmo com a união estável reconhecida. A união estável dá direito à herança, declaração conjunta com imposto de renda, adição de parceiro em plano de saúde, entre outros benefícios e responsabilidades. Pode-se reconhecer uma união estável mesmo com alguém que ainda não esteja separado legalmente, ou seja, a pessoa ainda é casada, mas separada de fato. E como se desfaz uma união estável?
Como informamos anteriormente, o método mais seguro de desfazer uma união estável é por meio de dissolução de união por meio de dissolução de união estável. Nesse caso, haja litígio ou filhos menores ou incapazes, a dissolução deverá ser judicial. Por fim, e após a dissolução da união, que acontecerá a partilha de bens, assim como a decisão acerca do pagamento da pensão alimentícia e da guarda dos filhos. Contudo, é bom lembrar que para dar entrada na dissolução da união estável, é preciso que ela seja formalizada. Além disso, apesar de ser um procedimento mais simples que o casamento civil, recomenda-se a presença de um advogado para auxiliar durante esse processo. Assim, haverá mais tranquilidade e dificilmente causará algum transtorno. Vamos para o próximo tema, pessoal? Entenda os detalhes sobre a revisão de aposentadoria. O que é a revisão dos valores, pessoal? Primeiramente, é muito importante entender que a revisão dos benefícios tem o objetivo de fazer uma realidade dos valores do benefício que você está recebendo. Esse processo acontece toda vez que o beneficiário ou INSS percebe que houve uma falha, ao ser concedido o benefício previdenciário. Esse procedimento é chamado de revisão de fato, ou seja, a revisão que surgiu através de um fato que o próprio INSS não considerou no momento de conceder o benefício. Quando esse erro é reconhecido, além do aumento do valor do benefício mensal, o beneficiário poderá receber todos os prejuízos causados. E como solicitar a revisão dos valores recebidos no seu benefício? Muitos beneficiários do INSS fazem diversas contas e pedem diversos extratos na intenção de tentar entender se os valores recebidos estão corretos, dentro do que realmente tinha direito de receber. Orientações. Quando surgir essa dúvida, é importante analisar se alguns fatores que vêm descritos na própria carta de concessão do INSS estão corretos, com a memória de cálculo que vem junto com a carta, e através dessas informações é possível identificar os salários de contribuição e o tempo de contribuição, como também os períodos de vínculo empregatício. Outra forma é analisar o seu processo administrativo, que pode ser acessado através do 135 da Previdência Social ou através do site do meu INSS. E o que acontece quando é solicitado o pedido de revisão? É muito importante contar com a ajuda de um advogado ou especialista previdenciário para orientar no processo de revisão de benefícios, para identificar com clareza o real motivo da solicitação e seus direitos sobre esse processo. Quando o pedido chega ao reconhecimento da Previdência, é feita uma análise de todos os documentos anexados. Caso seja comprovado o erro do cálculo, o INSS irá aumentar o valor do benefício recebido. Além da hipótese do aumento, também é possível que o benefício diminua na hora de analisar a documentação que serviu como prova. E caso seja verificado esse segurado em questão que tenha direito a um valor menor do que é recebido, o benefício será diminuído. E na situação em que não for encontrado nenhuma irregularidade no cálculo, o benefício continua com o mesmo valor de antes. E no caso de teto máximo da aposentadoria, quem tem direito a receber o teto máximo da aposentadoria deve ficar muito atento se o valor recebido está correto, pois caso não esteja, existem grandes chances de receber todo o valor atrasado do INSS, além de ter o benefício aumentado em até 6 vezes, e atualmente o valor máximo da Previdência é R$ 6.433,57. E qual o prazo para solicitar a revisão? Da mesma forma que o beneficiário pode pedir a revisão, o INSS também possui o mesmo direito, caso ele mesmo identifique alguma irregularidade. Em ambos os casos, o prazo máximo é de 10 anos.
exceto em algumas situações com a revisão do buraco negro que citamos acima, que não possui um prazo específico para entrar com a solicitação. E no caso dos pagamentos dos valores retroativos, o prazo para receber é de 5 anos. Portanto, muita atenção para solicitar a análise dentro do intervalo correto. E quais são os documentos necessários? A principal documentação que deve ser apresentada no pedido de revisão são as provas do direito que está sendo solicitado. Esses documentos podem variar de acordo com cada caso, né? No entanto, os documentos mais comuns para esse processo são carteira de trabalho, contra-cheques, contrato de trabalho, recibo de venda, né? Perfil profissiográfico, que é um perfil profissionográfico previdenciário, que é o PPP, que serve para comprovar período de atividade especial. Sentenças trabalhistas que comprovem o vínculo trabalhista com alguma empresa e ou correção de salários de contribuição. E como solicitar? Após seguir todas as nossas orientações, o pedido deverá ser feito junto ao INSS, através do telefone 135, na opção de revisão de aposentadoria ou serviços, ou também pelo site do meu INSS, e é muito importante estar com todos os documentos necessários em mãos. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Deixe o seu like, o seu joinha, muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo!